Meus amigos, abemos convocação da seleção brasileira para os amistosos contra Coreia e Japão. Um jogo dia 10 de outubro, outro jogo dia 14 de outubro. Uma convocação com muitas ausências por conta de lesão e vários retornos de nomes que estavam recentemente aí com o Diniz ou com o Dorival e nomes que a gente sabe que o Ancelotti já teve relação e está trazendo de volta. Mas a gente ainda está longe de ter um time assim para você falar, são esses 11 aí, porque ele não consegue, né? Tá toda hora a convocação picotada. Mas não é uma convocação ruim, não. Como já disse o Ancelotti, a gente tem 70 nomes selecionáveis. Talvez 70 seja muito, mas a gente tem bastante, assim, a verdade é essa. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, blá, 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 porque já sabe, vamos direto ao ponto aqui, que é o que interessa. Seguinte, o Ancelotti convocou hoje lá no Rio de Janeiro a seleção para os jogos contra a Coreia e contra o Japão. O jogo contra a Coreia dia 10, o jogo contra o Japão no dia 14. Esses jogos já fazem parte dos amistosos que a seleção vai ter daqui até a Copa do Mundo. Então tem uma outra data FIFA em novembro, e aí eles vão olhar para o que vão fazer lá no início de 26. Essa data FIFA de novembro, provavelmente contra equipes africanas, o Brasil jogando na Europa, e a ideia para o ano que vem, e estaria sendo amarrado aí, jogos com França e Holanda. Pô, aí se rolar é fantástico. Mas o que interessa são os jogos contra Coreia e Japão, e o Ancelotti fez a convocação. Ele priorizou jogadores que atuam na Europa, segundo ele, por logística e fuso horário. Como tivemos, para além dessa questão, muitas lesões, vários jogadores fora, a gente tem uma convocação bastante diferente, eu diria até, do que a última convocação de data FIFA para os jogos contra Chile e contra Bolívia. Esses jogos, inclusive, consolidaram algumas figuras ali, né, que estão de volta. Paquetá e Luiz Henrique são dois exemplos muito claros. E o Brasil teve lesão e teve desfalque em todos os setores, né? Tem lesão no gol, na defesa, no meio e no ataque. Então a gente provavelmente vai ver um time bastante modificado contra a Coreia e bastante modificado contra o Japão. Acho que são dois adversários muito legais de se pegar, já estão garantidos na Copa. O Brasil pegou Coreia e Japão nos últimos ciclos de Copa do Mundo. O Brasil por muito pouco não pega o Japão nas duas últimas Copas. O Japão estava ali no caminho, mas acabou sendo eliminado antes. E na Copa passada, o jogo nas oitavas foi contra a Coreia. E a Coreia e o Japão, hoje com jogadores espalhados aí no mundo todo. A maioria joga fora da Coreia e fora do Japão. A última convocação da Coreia tinham 6 jogadores que atuavam na Coreia. A última convocação do Japão tinha entre 5 e 6 também que atuavam no Japão. Então a gente está falando aí de seleções que passaram muito tranquilas nas eliminatórias. A Coreia e o Japão praticamente sem serem incomodados. O Japão se classificou lá em março e a Coreia no meio do ano. Então, acho bom o teste. São escolas que provavelmente o Brasil cruzará em algum momento na Copa do Mundo do ano que vem. Então, eu gosto desses amistosos e acho que eles vão ser bem interessantes de se observar. A convocação foi essa aí, ó, com o Bento, o Ederson e o Hugo Souza. O Bento e o Hugo Souza mantidos. E o Ederson entrando no lugar do Alisson, que está machucado. O Ederson agora no Fenerbahçe. Ninguém tem dúvida sobre a sua qualidade. E ele volta pela primeira vez sob a gestão do Carlo Ancelotti. Os defensores, e aqui contam laterais e zagueiros: Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Beraldo, Wanderson e Wesley. O que a gente tem aqui? 3 laterais esquerdos: Caio Henrique, Carlos Augusto e Douglas Santos. O Caio Henrique e o Douglas Santos já estão por ali, e o Carlos Augusto voltando a ter uma chance. A última temporada dele foi muito boa, mesmo com uma concorrência inglória ali com o Di Marco na Inter de Milão, mas ele foi muito bem todas as vezes que entrou, e ele merecidamente ganha uma chance na seleção, mostrando que o Ancelotti tem muitas dúvidas ali naquele setor. Na zaga, Militão e Gabriel Magalhães, estando bem, eles me parecem garantidos não só nas próximas convocações, como na Copa do Mundo. E o Fabrício Bruno vai ganhando moral. Ele vai ganhando cada vez mais força. E passou à frente de todos os outros que atuam no Brasil aqui, aparentemente, né? Tinha gente que esperava que o Léo Ortiz voltasse e tal, mas acho que esse lugar pertence ao Fabrício Bruno por enquanto. Lembrando, o Marquinhos está machucado, e o Alexandro, do Lille, que foi um trunfo
um achado, uma aposta do Ancelotti lá na primeira convocação dele, também não pôde ser convocado. Acho que se todo mundo estiver bem, Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Alexandro. Talvez ele leve um quinto zagueiro, e aí pode ser o Fabrício Bruno, pode ser o Beraldo, que está voltando para a seleção aí, o Beraldo com uma saída limpa, bom passador, numa emergência pode jogar até ele lateral. Wanderson e o Wesley, cada vez mais consolidados ali do lado direito, eu acho que a gente hoje não tem muita questão por ali. No meio campo, André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Joeliton e Paquetá. O André voltando a ter uma oportunidade. O André, na gestão Fernando Diniz, parecia que era um cara que ia se consolidar de vez e tal, os caminhos ficaram tortuosos, o André tem entrado e saído da seleção. Bruno Guimarães, esse é o cara que mais joga com o Ancelotti, então acho que aqui não tem nenhum ponto. O Casemiro também não, inclusive Bruno Guimarães e Casemiro me parecem garantidos nas convocações, na Copa e no time titular, né? Acho que esses estão garantidos. E o João Gomes voltando a ter uma oportunidade, um volante que preenche campo e tudo, acho que faz algum sentido para essa composição que ele quer. Lembrando, ele não pode contar com o Andrei Santos também, que é um jogador que ele gosta bastante e acabou ficando fora. O Joeliton, de força, ataque espaço, muita potência, jogador de arrasto também, faz várias funções, acho que é coerente. E o Paquetá, que voltou na última data FIFA e foi um dos melhores jogadores do Brasil contra o Chile, por exemplo. Não acho que tem nenhuma barbaridade do Paquetá tá mantido agora que ele está totalmente livre para voltar a jogar. Então até aqui a gente não tem muitos pontos, né? Porque, de novo, são muitas ausências. Então acho que faz sentido o que está sendo chamado ali. E por falar em convocação, esse aqui não está na lista do Ancelotti, mas está na minha e deveria estar na sua. Até porque ele não pode estar na lista do Ancelotti, porque ele não fala português, não é brasileiro, né? Ele está falando de um perfume árabe, vindo diretamente do Marrocos, mas que custa muito menos do que você imagina. Facama de Assalá, quem me acompanha aqui lá nas minhas redes sociais já está ligado. Perfume que tem, cara, vários momentos e várias camadas de cheiro, assim. Fora a embalagem, que é o esculacho, né? Isso aqui é camisa 10 clássico, tá? Porque ele chama atenção, ele chegando, mas assim, no tom certo, equilibrando o jogo ali com as fragrâncias, que é uma parada que só as especiarias árabes têm mesmo, véio. Só vai experimentando para saber. E tem cupom Bruno Formiga 15 aqui para você usar no link que está na descrição do vídeo. Clicou no link, caiu lá, usou o cupom, toma, 15% de desconto na aquisição do seu Facama de Assalá, que apesar de ser importado, repito, é muito mais barato do que você imagina. Eu ainda voltarei a falar sobre ele aqui, porque agora eu vou me focar no ataque da seleção brasileira, beleza? Em que a gente tem ausências e tem alguns retornos. O Estevão mantido, e acho que o talento, a qualidade, o que ele já apresentou ali, vai ficar sendo convocado. Martinelli também, um cara de linha de fundo, fundamental ali na ausência do Vini Júnior na última data FIFA. Igor Jesus retornando sob a gestão do Ancelotti, e um atacante que ele elogiou muito as características, né? De força, jogo aéreo, consegue romper linha, joga bem de costas. O Luiz Henrique, que voltou na última data FIFA e acho que voltou para não mais sair, um impacto muito grande no jogo do Maracanã e merece ser convocado. Matheus Cunha, aqui eu tenho a dúvida se ele foi convocado como um 10 ali, um cara que flutua, que joga de frente, ou um atacante, né? O Matheus Cunha, que volta à seleção, volta como esse cara que estava jogando na Inglaterra de frente para o jogo. E aí eu queria entender qual o que pensa o Ancelotti para o Matheus Cunha. Richarlison, na primeira data FIFA lá do Ancelotti, eu entendia que ele voltou como confiança total. Ele estava na cota confiança. Na segunda convocação, eu acho que é porque a temporada iniciou muito bem no Tottenham. E agora é um pouco dos dois. Ele continua entregando e tem a questão da confiança do Ancelotti. O Rodrigo voltando, acho que é um ponto importante, um cara que vai entregar vários papéis ali. Ano passado, e o Ancelotti falou sobre isso na temporada passada, teve alguns problemas pessoais, extracampo ali, que acabaram atrapalhando um pouco o rendimento do Rodrigo no Real e tal. Ele perdeu até algum espaço, mas ele está recuperando e agora numa disputa direta com o Vinícius Júnior, lá no Real Madrid. E aí eu quero entender se essa disputa vai para a seleção. E o último convocado, o Vini, que volta, ele foi poupado na última data FIFA, porque estava suspenso já do jogo contra o Chile, não fazia sentido levá-lo só para o jogo contra a Bolívia. E aí eu quero entender se essa disputa vai valer também
para a seleção, se o Rodrigo vai de fato querer disputar o lado esquerdo, ou se ele pode jogar por dentro, jogando pelo lado direito, enfim. Aí só o Ancelotti vai poder responder e o próprio Rodrigo. Mas é uma briga curiosa, né? Essa briga tem rolado no Real e pode acabar impactando na seleção brasileira. Lembrando, o Neymar está lesionado, então não pode nem ser cogitado. E o João Pedro, que fatalmente seria convocado e titular, também está ausente, o que abriu espaço para outras figuras. A gente tinha a expectativa de repente, um Vitor Roque ser convocado, porque na última data FIFA ele chamou o Caio Jorge e explicou, cara, ele tá fazendo gol e tal, e tá merecendo, e não sei o que, se tem a função do atacante é fazer gol e ele está fazendo. Esses argumentos poderiam valer para o Vitor Roque, mas ele não abriu esse leque, né? Ele preferiu trazer outros jogadores, bola de segurança ali, como foi o retorno do Rodrigo e o Igor Jesus, que já tinha passado por seleção e tem um início de temporada lá na Inglaterra bem interessante. Então o Vitor Roque acabou não tendo chance, o Caio Jorge também não, e o Neymar, como eu expliquei, está fora, o João Pedro também, abrindo espaço para essas figuras. No meio-campo, o Andreas Pereira, que está bem no Palmeiras, não voltou a ser chamado, e ele tinha sido chamado pelo Ancelotti na última data FIFA, na brecha de quem estava machucado. E ele mesmo deixou claro, o Ancelotti, essa lista deve mudar, né? Porque alguns jogadores ali ele ainda está vendo se vão ter condições ou não de jogar. O Militão tem um jogo no final de semana para entender ali qual a capacidade tal ou não. Mas a verdade é que, assim, algumas figuras cada vez mais consolidadas ali, outras que ganharam muita moral sob a gestão do Ancelotti, e acho que o Bruno Guimarães talvez seja um dos principais nomes, assim, passou inclusive a jogar bem, e o Brasil tem essas duas partidas mais complicadinhas, eu acho, porque diferentemente da escola sul-americana ali, o Brasil vai pegar um tipo de jogo bem diferente e, de novo, com vários caras atuando em bom nível na Europa. Aí você fala, mas o Son, que é o principal jogador da Coreia, não tá mais na Europa. Não tá, mas continua sendo o Son aos 33 anos indo jogar na MLS. Então, acho um bom teste para o Brasil. Tem a questão da logística, resta saber se o jogo fosse no Brasil, se ele ia dar mais chance para caras que atuavam aqui, aí se de repente ia ter uma brecha para um Léo Ortiz, para um Andréas, para o Vitor Roque, para o PH, né, que muita gente tem pedido, o Paulo Henrique lá do Vasco, do lado direito, só que o lado direito da seleção hoje me parece relativamente resolvido com o Wanderson e com o Wesley, que estão bem. Eu não sei se tem brecha, e do lado esquerdo acho que a coisa está um pouco mais em aberto. O que não está é o que deveria constar no seu armário. Facama de assalá, perfume marroquino, com vários tons ali, velho. Ele termina com um sândalo ali, baunilha, que é absurdo. Serve pro dia, serve pra noite, e você ainda tem 15% de desconto no cupom aqui, ó, Bruno Formiga 15, clica no link, cai lá. Perfumaria Árabe tá tomando conta, velho. Se você não se ligar, tá tomando conta. Portanto, chegue antes. A última vez que eu falei sobre o Facama aqui, e falei lá nos stories, esgotou no site. Eles repuseram, mas é bom você ir atrás. Isso aqui não tem como, velho. Joga de terno. Tô te falando. Vai dentro. Facama de assalá. Pode confiar. Confia em mim, depois você volta aqui para dizer se eu estava certo ou se eu estava errado. Aí aproveita, se inscreve aí no canal também, toca na notificação, deixa o seu like, o seu dislike, comenta aí o conteúdo, compartilha e tamo junto. Valeu? É nóis. E a gente se vê nesses jogos, tá? GETV transmite tanto o amistoso do dia 10 contra a Coreia, como o amistoso do dia 14 contra o Japão. É nóis? Tamo junto. Compromisso, hein? Anota.